Bom, voltamos. Deveres do servidor público, né? E aí, também é dever do servidor público tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Pois é, tem um povo esquisito, né, no serviço público que não quer atender o público. Ô, criatura, tu tá no lugar errado, né? Pô, pede pra sair então. Porque se você está ingressando no serviço público, o teu destino é... Eu sei que nem todo mundo atende ao público, mas, olha, é inerente ao desempenho público o atendimento ao público. E aí, não gosto, não quero atender, né? Tem que atender. É para isso que você está ali, né? Pelo cidadão brasileiro que você está ali. E aí, não adianta também atender de qualquer jeito. Tem que aperfeiçoar esse processo de comunicação. Tem várias linguagens profissionais. Que a pessoa... sempre tem algo muito perto, né? Essa semana não, mas semana passada, uma amiga minha, colega minha, Claudete, eu estou com um processo há mais de 8 anos de inventário. Aí agora o processo está na conclusão. Pronto, foi resolvido? Graças a Deus. Não, minha filha, resolvido não. Processo na conclusão quer dizer que o processo está com o juiz para despachar, para decisão, para qualquer coisa. Não quer dizer que o seu processo foi resolvido, não. Mas não fala que o processo está concluso. Sim, concluso é isso. Concluso é um processo com o juiz. Só. Não é um processo resolvido. Entendeu? Então, poxa, chegar lá para o cidadão que você está atendendo e falar uma coisa dessa, né? É igual lá pro devedor de pensão alimentícia, o colega estava no balcão falando para ele, olha só, a mãe dos seus filhos, ela vai te executar. Você não pagou a pensão não? Pois ela vai te executar. Aí eu assim, colega, vem aqui. Dá para você falar uma linguagem adequada com ele? Ele está pensando que ela vai assassinar ele, porque você está dizendo que ela vai te executar, ele vai pensar assim, vou matar aquela desgraçada antes que ela me mate, não é não? E você tem que falar assim, não, ela vai cobrar de você e o juiz vai mandar te prender, é isso que você... Mas quando eu estou falando a mesma coisa, sim, mas o teu processo de comunicação está péssimo. Tem que ter um linguajar adequado, né? Muitas vezes, as pessoas, já vi pessoas também, saem de um setor com a informação que recebeu, que não entendeu nada, aí vai para outro setor, você, minha filha, você me explica o que é isso, porque eu não entendi o que é. Você, mas por que você não perguntou lá? Você, porque eu fiquei com vergonha. Pois é. Então, temos que falar uma linguagem adequada. A tua formação, né, e eu vivo muito isso, a tua formação... Lógico, eu converso de uma forma com advogados, assim como eu dou aula só para pessoas formadas em direito. Eu tenho um tipo de linguagem. Agora, eu dou aula para aquela pessoa que tem apenas o nível médio. Engraçado que por conta dessa turma, né, foram várias turmas, mas muito dessa turma, era uma turma de iniciantes em concurso público, povo de nível médio, que a grande maioria não sabia nada do direito, mas não sabia nada. E aí eu estava dando aula de provimento de cargo público, eu olhava para eles e eu explicava, e olha que eu tenho um linguajar bem acessível, mas eu explicava e eles não entendiam. Disse, mas o pessoal não pode usar um outro termo? Disse, mas eu já estou usando. Aí que eu inventei o provimento para criancinhas, né? Que eu conto as várias formas de provimento de cargo público, nomeação, readaptação, promoção, num conto de fadas. Era uma vez um príncipe encantado, aí tem fada madrinha, tem bruxa, tem ogro. Pois é. Olha lá no meu site, claudetepessoa.com.br, que eu conto essa história. Não é uma história não, é uma aula, né? Só que bem lúdica. Então você tem que se comunicar, dar o seu recado, desempenhar a sua função com qualidade, aperfeiçoando esse contato com o público. Também é dever do servidor ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviço público.
Eu gosto muito de charge, eu já falei isso pra você, né? Porque assim, em um quadrinho, a pessoa, é uma pessoa inteligente, né? Mandou a mensagem. Adequada prestação de serviço público. O que é que diz aqui? Falta médico. O que o senhor está precisando, seu Nicanor? Você está sentindo, seu Nicanor? Falta do senhor, doutor. Pois é. Estou precisando de uma adequada prestação, de um adequado atendimento na saúde. Pois é exatamente isso. Esses princípios vão se materializar na adequada prestação de serviço público. Então, nem sempre está nas nossas mãos a solução para o problema daquela pessoa. Mas você, estando ali, se mostrando prestativo, mostrando para aquela pessoa que o que você pode fazer em termos de qualidade, né, você vai fazer, ela já fica bem tranquila. Também é dever do servidor ser cortês, ter urbanidade. Você é urbano ou é silvícola? A diferença é essa, né? Eu tenho até uma origem silvícola, né? Minha origem é indígena, índio mesmo, da Oca. Minha bisavó. Mas até os índios hoje estão dotados de urbanidade. O que é urbanidade? É um padrão de educação, né, no tratamento com o outro, dentro de um grupo social que você vive. É isso, é ser educado. Cortês, ter urbanidade, ter disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Quando você lida com o público, você vai lidar com pessoas bem diferentes do seu convívio social. E tem que tratar todos da mesma forma, desde o grandão, e eu vivo muito isso. Eu vou citar autoridades, prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras, empresários de sucesso, pessoas importantes. E o tratamento dado a essas pessoas é o mesmo tratamento do porteiro, do faxineiro, do camelô, entendeu? O mesmo tratamento, tem que ser. Pelo contrário, normalmente eu dou mais atenção àquele mais humilde, porque ele precisa de mais atenção. Porque lá para a pessoa mais desenvolvida, mais aculturada, eu falo poucas palavras e ela entende, né? Ela, não, tá, eu já entendi, vou procurar meu advogado. Ponto final, coisa mais rápida do mundo. Agora, quando eu chego lá na casa daquele cidadão, né, que mal tem o fundamental e não entende muito, eu explico para ele. Ele, não, minha filha, não entendi ainda não. Vem aqui, senta aqui que eu vou te contar por que aconteceu. Eu não, senhor, eu tô com pressa, mas que mais o senhor precisa de esclarecimento, né? Porque senão você entra, aí você senta, aí você não trabalha mais, entendeu? Que aí a pessoa muitas vezes quer alguém para ouvir, ela vai contar uma história longa que não vai te levar a nada. Então tem que ter um bom senso, tem que ser educado, tem que ser urbano, mas você tem que desempenhar a sua função, né? Ok? Então tem que ter esse equilíbrio entre, né, a educação e o desempenho funcional. E certa vez eu fui lá realizar uma citação de uma intimação de uma testemunha numa residência que as pessoas viviam se esquivando, se escondendo. Aí eu cheguei lá 2 horas da tarde, já um calor feroz, morrendo de fome, desde cedo trabalhando na rua. Aí cheguei junto com o entregador da farmácia. Oba! Hoje alguém me atende. Hoje eu não saio daqui sem atendimento. Aí fiquei quietinha esperando alguém, né, aparecer para o entregador da farmácia. Aí chegou. Quando abriu o portão, olha, era um homem vestido de mulher. E não era carnaval. Dava a impressão que ele ia para o bloco. Olha, um homem barbudo, com a peruca loura e de odalisca. 2 horas da tarde. Aí eu olhei para a sacolinha do cara da farmácia.
Tinha um monte de camisinha e KY gel. Animado, né? Pois é. Aí eu fiz o quê? Cara de paisagem. Não, coisa mais normal do mundo, né? Aí quando a criatura me viu, ele ia fechar o portão. Eu, senhor, boa tarde, eu sou oficial de justiça, meu nome é Claudete Pessoa. Eu estou procurando Dona Maria das Couves, o senhor conhece, né? Ela já mudou daqui. Ah, é? O senhor conhece ela mudou, o senhor sabe o endereço? E assim, conversando com aquele homem vestido de odalisca, 2 horas da tarde, num calor, né? E o entregador da farmácia escapuliu, né? Correndo, coitado, né? Ficou sem saber o que fazer. E é isso. Aí no final, qual o seu nome? Ah, nem lembro qual é o nome. Paulo, né? Paula. Aí falou Paula. Eu, não, senhor. Eu preciso do nome que consta no seu documento de identificação oficial. Aí ele, Paulo lá não sei das quantas. Eu, tá certo, muito obrigada. Uma boa tarde. Sem qualquer, né? Sem qualquer citação. E tem que ser assim. Por isso que eu amo o meu desempenho, né? Cada dia, cada porta é uma novidade. Eu não tenho rotina, adoro isso. O que mais? Um outro dever do servidor é ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar, isso aqui não é fácil, de representar contra qualquer comprometimento indevido na estrutura em que se funda o poder estatal. Olha essa charge aqui, muito boa. Eu posso democraticamente, ó, o servidor, né? Ó, eu posso democraticamente discordar do poder dominante? Não, mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. Rua! Por isso que a gente precisa da estabilidade. Pois é, é por isso que existem algumas garantias constitucionais e estatutárias. Eu já ouvi um servidor dizer o seguinte: Claudete, eu não posso pleitear alguns direitos e exercê-los, porque senão eu vou ficar mal com o meu chefe. Isso numa aula de direito, né, de regime estatutário. Eu falei assim, olha só, você já está mal com o seu chefe. Porque se você não pode exercer direitos, somente tem que cumprir deveres, você já está mal com o seu chefe. Você tem que ter coragem para enfrentar, não sozinho, mas buscar soluções. Tenha sempre a consciência, e eu falo isso para todos, que a chefia é momentânea. Hoje você pode estar chefe, mas normalmente quem chefia, a não ser os membros de poder, né, os juízes, né, mas que até o legislativo e executivo também a regra se aplica. Hoje você, né, uma pessoa está no comando, está. Não é o comando, ok? Amanhã está lá como subordinado, não é isso? É. Respeito, sim. Temos que ter respeito à hierarquia. Quando a minha juíza falou assim, Claudete, eu quero que você me obedeça. Eu entendi. Ela me ouviu. Isso ela falou, gente, é uma das juízas mais educadas com que eu trabalhei. Isso ela falou com toda a educação. Tanto que eu não fiquei ofendida. Eu falei assim, doutora, eu vou usá-lo como exemplo das minhas aulas. Eu sempre digo isso. Uma colega, acontece alguém, me conta um caos, assim, opa, vou usar isso aí nos exemplos das minhas aulas para ilustrar para os meus alunos gabaritarem todas as questões da prova, porque o exemplo ajuda, né? Pois é. Então, ter respeito, sim. Mas temor, medo, né? Tem gente quando chega a chefia treme, né? Não vou no gabinete. Certa vez levantaram lá, fizeram uma confusão com uma informação que eu dei. No final das contas, chegou lá no ouvido da chefia que eu não estava querendo atender, né? E eu estava querendo ajudar. Aí a minha chefia imediata falou assim, olha, a juíza vai te processar, vai estar querendo comer até o fígado. Você, pois é, pois eu vou lá conversar com ela agora. Eu disse, não, mas ela não está te chamando lá, não. Eu disse, não, mas eu vou lá. Eu vou esclarecer. Que história é essa? Eu não fiz nada de errado. Pelo contrário, o que eu quis é uma prestação adequada do serviço público. Fui lá. Doutora, eu sou Claudete Pessoa, eu vim aqui prestar o esclarecimento. Não, mas eu não chamei não, mas eu senti necessidade. E fiz. E saí bem, entendeu? Resolvi. Temos que ter respeito. Como temos que ter respeito com a hierarquia, com o nosso colega de trabalho. E quando
tiver uma conduta inadequada, não temos que enfrentar de peito aberto, mas temos caminhos sim para buscar uma solução, certo? O que mais? Um outro dever do servidor: resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, e denunciá-los. Não é fácil, eu sei. O discurso é muito mais fácil que a ação. Mas olha, é preciso estar comprometido com a adequada prestação, né, do serviço público. E muitas vezes a gente precisa ir contra colegas, muitas vezes a gente precisa ir contra superiores para buscar o quê? Uma conduta ética, uma conduta legal, uma conduta moral, porque senão você eu não durmo, né? Não dá para ficar tranquilo. E eu sei que você deve estar pensando assim, poxa, eu acho que tem um bocado de gente, um bocado de administrador público está pensando em ter umas aulas dessa, né? E tem que cobrar isso em concurso público, né? Tem, e não só em concurso público, tem que continuar cobrando isso, isso tem que ser cobrado constantemente e divulgado bastante no serviço público. Tudo certo? Bom, o que mais? Mais deveres do servidor: zelar no exercício do direito de greve. Você sabe que a greve é um direito de todo trabalhador, né? Então, é um instrumento de pressão para a conquista funcionais. Então, lógico que o servidor público pode exercer o seu direito de greve. Até hoje não foi editada a lei de greve no serviço público, né? Mas é importante zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Porque o direito público prevalece sobre o direito privado, o interesse privado. E o bem comum deve ser o nosso maior objetivo. Então, tem desempenhos funcionais que não dá para parar tudo, não dá, ok? No judiciário isso também acontece, né? Os plantões para as medidas urgentes porque nós temos alvarás de soltura, é direito à liberdade. Ah, não, é bandido, deixa ele lá. E se for um inocente? Muitas vezes tem esse discurso furado, né? A culpa é para quê? Bandido? Sim, mas ele pode ser inocente nessa pessoa. Nós temos também busca e apreensão de medicamentos de pessoas que precisam daquele medicamento contínuo fornecido pelo Estado, né, ou pelo município, pelo ente aí estatal, e o ente estatal não cumpre, é preciso pegar a força, né, aí a coerção judicial, e aí isso tudo precisa ser observado porque é uma exigência específica em defesa da vida, da segurança, né? Tem que zelar por essa observância quando de um exercício legal, é um exercitar. Mas o meu direito de greve é legal, é constitucional, é verdade, não está errado não. Só que você não pode perder o foco. Porque muitos desempenhos não foram protegidos, né? Por exemplo, numa greve de ônibus que teve, eu lembro que havia uma crítica muito grande. Eu lembro muito do Boechat, né? Reclamando, né? E ele estava com toda a razão, porque deixar o trabalhador, usar o trabalhador para manifestações, usar, né? Foi na época os motoristas fizeram, não foi uma atitude adequada, porque a vida de outras pessoas acabou sendo atingida de uma forma que elas ficaram presas dentro de um coletivo e sem ter chances de outras, né, de outras saídas, de outras ações, né? Você não deu opção àquele trabalhador. O
Que mais? Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Já falamos disso, né? Não pode faltar no serviço público, é dever da assiduidade. Tem que comparecer sempre que lhe é esperado. Não é nos dias úteis, não. É sempre que for exigida a sua presença, certo? A ausência, lógico que muita gente vai dizer, não faz diferença. Faz sim, reflete negativamente em todo o sistema. Muitas vezes as pessoas não enxergam que fazem parte de uma engrenagem, e aquela pecinha faz toda a diferença. Ninguém é indispensável, isso não existe, né? Eu sou indispensável para o meu setor, nada, eu acho que não. A vida continua. Ninguém é indispensável. Agora, faz falta, atrapalha, ok? É importante para aquela engrenagem, para aquele desempenho, certo? Dever comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Exigindo as providências cabíveis é meio forte, né? Mas é uma regra, é um dever do servidor. Comunicar os superiores, contrário ao interesse público, exigindo aí as providências cabíveis. Você sabe que o servidor, ele responde e ele é responsabilizado tanto pela ação quanto pela omissão. Então, se ele não comunica, né, os atos ou fato contrário ao interesse público, ele pode ser responsabilizado por uma omissão. Tem que estar comprometido com esse interesse público. Manter limpo. Olha, isso aqui precisava estar num código, né? Está escrito. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Precisava estar escrito. Certa vez eu li uma pesquisa, um artigo, em que se dizia o seguinte: para ver o avanço cultural de um país, de uma nação, basta ver o quantitativo de leis. É fato, não é? Um país, uma nação, um povo que precisa de tantas leis para... O que é lei? Já pensou nisso? O que é lei? Lei são regras de comportamento. Isso é lei, né? Regras de conduta que precisam estar estampadas. Por quê? Porque a massa, né, o grupo para quem é dirigido não cumpriria de outra forma. Entendeu? Temos os costumes, né, o uso. Quando o uso e o costume é muito forte, não precisa de lei. Para quê? Entendeu? Mas se o bom costume não é observado, é preciso editar uma lei. Poxa, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, não precisava nem estar estampado numa lei, num decreto-lei, num decreto legislativo, entendeu? Bastava estar na cabeça de todo mundo, certo? Participar, outro dever, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. O artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, exige, isso para o servidor, né? Sem contar para os membros de poder, como o Judiciário, lá no artigo 93, para o Ministério Público no artigo 128, 129. Então, o que o legislador constituinte exige? Olha, é preciso que os agentes públicos estejam em constante aperfeiçoamento. Você acha que vai estudar só para ingressar no concurso? Eu sei. Essa hora é que você estuda muito. Depois, tudo fica mais fácil, né? Mas é claro que é preciso continuar estudando. Eu já ouvi servidor, você quer mais saber de estudar não, Claudete? Meu filho, isso é muito triste, você tem que estudar sempre.
Não é aquele estudo para um concurso que você deve estar aí numa luta. Eu sei que não é fácil estudar para concurso, mas é preciso, você está num caminho show. Parabéns pela iniciativa de estudar, certo? O estudo, ele é um grande investimento pessoal, isso que é legal. Estudar significa uma decisão por um investimento em você. Esse investimento é só seu. Você pode até dividir com alguém, mas essa divisão não diminui o teu patrimônio. Olha que legal isso, né? Você divide o seu conhecimento, ele, em vez de diminuir, ele fortalece, ele aumenta, ele solidifica. Isso é muito show, isso é muito legal. E aí, é claro que é preciso buscar sempre melhoria, participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Muitas vezes basta um fórum de debates para a gente já crescer funcionalmente. Eu não tinha pensado nisso. Olha que eu busco, sou servidora instrutora, e tem hora que um colega fala assim: pô, Claudete, mas você não acha que isso deveria ser assim, assim, assim? Eu, caramba, sabe que eu não tinha pensado nisso? Legal. Isso essa divisão, essa possibilidade que o ser humano tem de estar em constante crescimento. Isso é na vida pessoal, na vida funcional, claro, né? Serve tanto para lá quanto para cá. Tudo bem? Vamos lá. O que mais? Deveres do servidor. Olha isso. Precisava estar escrito isso aqui? Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Tem gente sem noção, né? Tem gente sem noção. Eu lembro quando eu morei durante um tempo em Rio das Ostras. Não sei se você conhece, mas fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu nunca trabalhei no Fórum de Rio das Ostras, mas o Fórum de Rio das Ostras, ele fica em frente a uma belíssima praia. Linda a praia. E aí, não tem sentido, imagina se os servidores, os juízes, os promotores, quer saber? Eu vou de biquíni, porque eu pego um solzinho de manhã e depois eu vou trabalhar de canga e biquíni. Dá não, filho. Tem que ter uma vestimenta adequada. Ninguém vai de terno e paletó pra praia para poder ficar lá. Pode até ir para tirar foto no casamento, né? Pois é, já sei. Mas assim, ir de terno e paletó para ficar na praia? Não vai, lógico que não. Então tem vestimentas adequadas. Esse o nosso grupo social, é esse o nosso padrão social. Se a pessoa não quer seguir esse padrão social, ela não pode destoar demais, né? Ou então ela parte para outro caminho, vai se isolar lá no Monte Everest, né? Dar uma de ermitão. Mas se nós somos seres sociais, se vivemos em grupo e esse grupo precisa de regras de convivência, é claro que tem vestimentas adequadas a serem observadas. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce as suas funções. Olha só, se já é difícil, e eu digo isso de cadeira, né? Porque eu dou aula de legislação específica. Meu Deus, como altera? Esse decreto não, ele é bonzinho, ele não altera muito não. Mas legislação orgânica, olha, eu dou aula para o MPU, MPE, Defensoria, além do Ministério Público, Procuradoria, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais de Trabalho. Eu dou aula de várias instituições, né, juntas comerciais, isso aí também eu já parei um pouco. E também de legislação de carreira e estatuto de servidores. Essas legislações todas, elas mudam. Regimento interno, vários, elas mudam com uma frequência absurda. Se a legislação, regimento interno nem é lei no sentido formal da palavra, é um ato normativo, mas se as legislações já mudam com a frequência, imagina as normas de serviço e legislações pertinentes ao órgão, mudam muito mais, entendeu? E é preciso estar antenado a essas mudanças.
Saiu uma mudança, tem que observar, tem que olhar, tem que buscar, entendeu? Estar atualizado. Tem que lembrar o seguinte, mas poxa, toda hora muda. Meu filho, olha só, você faz parte de uma estrutura, né, administrativa. E muda mesmo. E além de você precisar estar antenado com essas alterações, né, essas mudanças nas legislações e nas normas, para o seu, né, para atender adequadamente ao público, você também tem que estar antenado, por quê? Porque de repente você vai estar praticando erros funcionais. O que era certo não é mais, por conta de uma alteração normativa. Aí você daqui a pouco está sendo processado, processo administrativo disciplinar. Está negligente, está com erros repetidos, entendeu? Então é muito importante ficar antenado aí nas alterações, nas atualizações que regem a sua vida funcional. Tudo certo? Bom, chegando ao fim de mais um bloco, hein? Te espero lá no próximo. Tchau, tchau.